Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 4. Eu quero começar a mensagem de hoje por aqui. Tiago, capítulo de número 4. Vamos ler aqui o versículo 3. Tiago, capítulo 4, versículo de número 3, que diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Quando nós falamos, e eu tenho orado aqui para que essas portas se abram, são portas que nos dão a possibilidade de prosperar em qualquer área da nossa vida. Mas é claro que quando a gente fala no mundo que a gente vive hoje, onde tantas pessoas estão enfrentando dificuldades financeiras, a prosperidade financeira, ela acaba se tornando algo mais importante, porque o dinheiro, ele representa você suprir as necessidades que são mais básicas na sua vida. Porque sem dinheiro você não come, você não mora, você não veste, você não vive. E mesmo que você ou que alguém dependa do favor, ou do favor do governo, do favor de um parente, mas ainda assim o dinheiro ele está envolvido. Então a gente vive num mundo, numa realidade, onde Salomão já dizia há muitos séculos atrás que o dinheiro a tudo atende. Então é óbvio que esse dinheiro ele é importante. O problema é o amor a ele. O amor, nós já aprendemos que é algo que nos leva a uma dedicação, a um sacrifício. O amor de Deus foi um amor que o levou a sacrificar o próprio filho. Então, obviamente, aquele que ama o dinheiro sacrifica a própria vida, sacrifica às vezes a saúde, sacrifica às vezes a própria família, buscando esse dinheiro. Então, o amor é que é o problema. O dinheiro em si, ele não é o problema é quando a relação da pessoa com o dinheiro é uma relação de amor. Aí o dinheiro é que usa a pessoa, ao invés da pessoa usar o dinheiro. Então é interessante que Tiago ele fala aqui, pedis, vamos ler de novo o versículo 3, e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Quando nós pensamos em prosperidade, quando nós pensamos no dinheiro, o que vem na nossa mente? O que deseja o seu coração? Tiago lhe fala de pedir mal, mas ele já diz o que é pedir mal. É quando a pessoa pede, buscando atender o quê? Os seus próprios interesses. É quando a pessoa, ela clama por uma prosperidade somente para resolver os seus problemas. Ou somente para trazer a ela uma sensação de segurança. E aí nós vamos estudando aqui aos pouquinhos, e talvez a gente continue falando disso na próxima semana, mas a grande questão é que se o crente ele não vigia, ele acaba tendo o mesmo sentimento que o ímpio em relação ao dinheiro. Eu quero que você leia aqui comigo Lucas 12. Jesus aqui conta uma parábola, e é muito interessante a gente observar essa parábola, porque ela ilustra um pouco do que Tiago está dizendo lá em Tiago 4. Mas vamos lá, Lucas 12, 16, amém? E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos.
descansa, come, bebe e folga. Então, vamos tentar entender esta parábola aqui. O 16, vamos ler de novo o 16, ele fala assim: propôs uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Ou seja, é como se esse homem que já era rico, ele tivesse, num determinado ano, produzido muito. Bem além do que ele esperava produzir com as suas plantações, com os seus negócios. Toda pessoa que é um empresário, um investidor, ele tem uma meta ou um alvo de quanto ele acha que ao longo de um ano ele é capaz de obter de lucro. Ele tem uma projeção, baseado naquilo que ele trabalha, baseado na estrutura que ele tem, baseado no investimento que ele faz, nos contratos que ele tem, nos clientes que ele possui, ele faz uma projeção. E este homem, ele foi muito além da sua projeção. Mas o texto diz que ele já era rico. O que é uma pessoa rica? Uma pessoa rica é aquela que tem um patrimônio que por si só gera renda para ela suficiente para ela não fazer nada. Essa é uma pessoa rica. Então entenda, o que é uma pessoa rica? Não significa dizer milionário ou bilionário. Rico é aquele que não precisa trabalhar para se sustentar, porque o próprio patrimônio que ele tem trabalha por ele. Amém? Essa é a ideia do rico. Então, esse sujeito aqui, ele é rico, ou seja, ele não precisa trabalhar para ganhar o pão de cada dia, porque o próprio patrimônio que ele tem já trabalha por ele. Então, se ele não quisesse fazer nada, o próprio patrimônio que ele construiu e a renda desse patrimônio já seria suficiente para que ele não fizesse absolutamente nada. Então, o sujeito está tranquilo. É o rico. E aí, independe se é milionário, bilionário, ou quantos bilhões você tenha. Depende, obviamente, do padrão de vida que você quer viver. Mas, geralmente, a gente entende rico aquele que não precisa trabalhar para sobreviver. Ele trabalha porque gosta, ele trabalha porque dá prazer, ele trabalha para ocupar o tempo, mas não significa que aquilo seja a fonte principal dele de renda. É o patrimônio que ele tem que trabalha para ele. Então, o sujeito já é rico, mas apesar disso, ele passa por um ano onde as expectativas, elas se superam, e ele acaba produzindo muito. O final do 16 diz que a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Então o cara prosperou naquele ano. E a questão é, o que ele faz? A pergunta é, no 17, e arrazoava ele entre si, dizendo, o que farei? Porque para ele foi uma surpresa. Foi um ano que ele prosperou muito. E aí ele está pensando agora, e agora, o que eu faço com toda essa prosperidade? O que eu faço com tudo isso que eu consegui arrecadar neste ano? Em nenhum momento o pensamento dele é de distribuir, de ajudar, mas de juntar cada vez mais. E que ele fala no versículo 18, e disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então ele decide derrubar os celeiros para construir maiores, para que esses celeiros maiores sejam capazes de guardar tudo aquilo que ele conseguiu. E o 19 que eu quero chamar a sua atenção, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Ou seja, você tem muito dinheiro que lhe permite viver muitos anos. Então o que você faz? Descansa, come, bebe e folga. Então Jesus está fazendo aqui uma crítica àqueles que enxergam o dinheiro como uma forma de se descansar, como uma forma de se acomodar. Mas o dinheiro ou a prosperidade, ela não vai chegar para você ficar fazendo nada.
O objetivo da prosperidade não é trazer ociosidade para você. Mas às vezes a pessoa, ela está enxergando a prosperidade dessa forma. Quantos crentes não chegam a pensar assim, não, eu quero ser rico para nunca mais trabalhar. Esse é o pensamento de muito crente. Ah, Deus, eu quero ser milionário para mim não fazer mais nada. Vou viajar o mundo. E agora tem umas excursões, né, para o espaço, né? Você paga aí uns $200.000, você pode se candidatar a fazer uma viagem espacial, dar uma volta em volta da Terra, né? Deve ser legal isso. Quem tem $200.000 para pagar, né, que pague. Então a pessoa, ela olha para o dinheiro, mas enxergando nele uma segurança. Enxergando no dinheiro uma possibilidade de você não fazer mais nada. É o que ele fala aqui no final do versículo 19. É o que a pessoa quer: descansar, comer, beber e folgar. Então, quem olha para o dinheiro, ou quem está pensando em prosperar com esse pensamento, é o que o Tiago fala lá: pediu mal. Porque só quer atender aos seus próprios interesses, aos seus próprios deleites. E às vezes esse pensamento errado nos leva a orar errado e não receber nada. Deus, ele quer prosperar todos os seus filhos, desde que as pessoas enxerguem o dinheiro e a prosperidade da forma correta. Não como uma forma simplesmente de você acumular. O cara já é rico. É interessante que Jesus fala isso na parábola. O sujeito já é rico, mas ele quer construir o quê? Armazéns ainda maiores. Eu sou rico, mas quero ser mais. E eu quero descansar. Eu quero não fazer mais nada. Quero dormir até meio-dia. Eu quero assistir televisão depois que acordar. Aí eu como e durmo de novo. Quero ir para a praia todo dia. Ficar ali, tomando uma água de coco, até enjoar. Mas não é isso. O dinheiro não pode trazer ociosidade para você. E se esse pensamento existe, e Deus, ele sabe o pensamento que está dentro de cada um de nós. Então, primeiro nós temos que entender o que essa prosperidade tem que fazer na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque a prosperidade, como diz lá Tiago, não pode atender aos nossos deleites. Mas ele tem que atender a uma finalidade que envolva outras pessoas, além de nós mesmos. Então, esse pensamento do sujeito da parábola aqui, que ele quer construir armazéns maiores para guardar tudo. E aí no versículo 20, que é interessante, Jesus faz uma pergunta, né? Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O que tu tens preparado, para quem será? É a pergunta que ele faz. Então você quer construir celeiros maiores para guardar tudo que você conseguiu. Aí você morre essa noite e tudo que você preparou foi para quê ou para quem? Com qual finalidade? Para quem? Vai ficar tudo aí? Ou seja, essa prosperidade não conseguiu cumprir uma missão, uma finalidade na vida dos outros? Vamos ver aqui o Salmo 52. Salmo 52, versículo 7. Eis aqui o homem, preste bem atenção, eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Olha o que o salmista está dizendo, de um homem que ao invés de depositar sua confiança em Deus e buscar segurança e tranquilidade em Deus, ele na verdade, ele busca a segurança nos bens que ele possui.
Então há aqueles que enxergam o dinheiro, tem aqueles que olham para o dinheiro como uma possibilidade de não fazer mais nada na vida. E há aqueles que olham para o dinheiro como uma possibilidade de adquirir segurança. O que te faz seguro? Não, eu creio em Deus. Eu creio que eu ando na rua e o Senhor me guarda. Mas se eu tenho dinheiro, né, eu acho que é melhor andar de carro blindado. Se eu puder comprar um, eu também vou estar seguro. Eu creio que eu ando com o Senhor, né, como o Salmo 91, que a gente costuma dizer que é o Salmo da proteção divina, né? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei de... Não, mas se eu puder contratar seguranças, né, e tiver dinheiro para isso, também é bom. Eu creio que o Senhor me guarda, e como diz o próprio Salmo 91, nenhuma doença chegará na minha casa. Mas se eu puder pagar o melhor plano de saúde que existe no mercado, também é bom. Quando eu precisar, eu vou ter internação nos melhores hospitais do Rio de Janeiro, do Brasil. Vou poder pagar os melhores especialistas. Aí eu me sinto seguro. Ou seja, há aqueles que fazem de Deus a sua segurança, crendo que Deus guarda, crendo que Deus cura, crendo que Deus livra, crendo que Deus protege. Mas há aqueles que querem o dinheiro ou que enxergam o dinheiro como uma forma de buscar esta proteção, de buscar aquilo que há de melhor para que ela possa se sentir protegida através daquilo que o dinheiro pode comprar. Então, quem enxerga o dinheiro desta forma, como uma forma de adquirir segurança e proteção, está pensando no dinheiro de forma equivocada. Vamos ler de novo o Salmo 52, versículo 7. Eis aqui o homem que o quê? Não pôs a Deus por sua fortaleza. Ele não colocou Deus como fortaleza, como segurança na sua vida. Mas o quê? Antes confiou na abundância das suas riquezas. Então há aqueles que fazem de Deus a sua fortaleza, que esperam em Deus e que creem em Deus para tudo, e há aqueles que apostam tudo no dinheiro, que acreditam no poder do dinheiro e que acreditam naquilo que o dinheiro pode comprar. Então, às vezes, o crente, ele está crendo em Deus e colocando em Deus a sua confiança, mas ele está esperando uma prosperidade, mas com a intenção de fazer desse dinheiro a sua segurança. Ele vai trocar um Deus pelo outro. E não dá para servir a dois, como já explicava Jesus no Sermão da Montanha. Então, de que forma nós estamos olhando para essa prosperidade? Como uma forma de não fazer mais nada na vida? Como uma forma de adquirir segurança e comprar esta proteção humana e ignorar a divina? Aí a gente volta para Tiago 4, quando ele fala, pedis mal. Vamos ver aqui um exemplo de alguém que soube usar a prosperidade. Eu quero que primeiro você leia comigo 2 Crônicas 1, que fala aqui de Salomão. E é interessante como Salomão, ele vai lidar com o dinheiro. E dinheiro ele teve bastante. Salomão é um sujeito que, se a gente colocasse a fortuna dele nos tempos de hoje, seria um desses bilionários que talvez apareceriam na lista da Forbes. Mas é um sujeito que ele não faz com que o seu dinheiro crie nele uma independência de Deus. E esse é o perigo de muitas pessoas. Quando Deus escolheu Davi, Deus sabia por que estava escolhendo Davi. Talvez ninguém entendesse a escolha de Davi para ser rei. Mas Deus, ele sempre olha para o nosso interior,
sabendo exatamente o que existe lá dentro. A família de Davi talvez não acreditasse no próprio Davi, porque não conseguia enxergar nele esse perfil de rei. Mas Deus escolheu Davi e sabia o que estava fazendo. Quando Deus escolhe Salomão para substituir Davi, Deus também sabia o que estava fazendo, embora muitas pessoas não tivessem concordado com aquilo. Porque Salomão era o filho mais novo. Não tinha condições de reinar. O mais velho deveria reinar. E Salomão era muito novo. Alguém podia dizer um jovem inexperiente, sem nenhuma experiência administrativa, tal. Mas Deus sabia por que Deus sabia por que estava escolhendo Salomão. E diz aqui no versículo 7, segundo Crônicas 1, versículo 7, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Olha que coisa tremenda. Tente imaginar você, mas seja sincero, tá? Deus aparece para você e diz assim: pode pedir que eu dou qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Seja sincero para você. Responda, o que você pediria? Né? Tem aquelas pessoas, não, eu vou pedir a paz no mundo. Tá. Isso diante de uma câmera, né, numa entrevista. Tá, mas o que você... Só você e Deus, tá lá. Você e Deus. O que você pediria se ele dissesse, olha, pede o que quiseres. Pede o que você quer, ou seja, aquilo que está dentro de você, no seu desejo, aquilo que você tem vontade, você pode pedir que eu vou te dar. É tentador isso. Ainda mais, né, se a gente fosse olhar para os olhos naturais, para um jovem como Salomão, começando a sua vida, iniciando a sua fase adulta, chega Deus para ele e diz: pede o que você quiser que eu te dou. E é nesse momento que Salomão lhe mostra uma maturidade e uma serenidade, e aí a gente entende por que Deus o escolheu. O versículo 8 diz: e Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirma-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Então é interessante que você percebe que Salomão, apesar de ter se tornado rei, a preocupação de Salomão não é fazer uso da sua posição para realizar os próprios sonhos. Mas o desejo de Salomão é fazer uso do poder para ajudar as pessoas. Então dentro dele há uma coisa diferente. Porque a preocupação dele é em ser o quê? Um bom rei para o povo, não um bom rei para si mesmo. Leia de novo o versículo de número 10. Dá-me, pois, agora o quê? Sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? A preocupação de Salomão é essa. Conseguir julgar bem o povo, conseguir administrar bem as pessoas, conseguir ser um bom rei para o seu povo, e não ser um bom rei para ele mesmo. Porque o rei tem privilégios. Se a gente for comparar, o rei está numa situação muito mais privilegiada que o povo. É óbvio. Mas a preocupação de Salomão é com as pessoas e não com ele. E é interessante aqui o versículo 11. Então Deus disse a Salomão:
porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida. Então Deus está falando aqui o que naquela época, naturalmente, as pessoas gostariam de pedir. É claro que o contexto de hoje é diferente. Outros pedidos talvez seriam feitos. Mas no fundo, Deus está dizendo, é isso que o ser humano ele quer. É isso que o ser humano ele pede. Se ele tivesse a oportunidade de pedir. Deus fala o quê? Não pediste riquezas. Porque Deus sabe que é o natural do homem que se tivesse uma oportunidade de pedir, ia pedir dinheiro. É o que Deus está dizendo. Olha, você não pediu riqueza, que seria o natural das pessoas pedirem. Não pediu fazenda ou honra. A questão da honra era algo muito importante antigamente. As pessoas, elas se preocupavam de uma forma exagerada em ser bem vista pelos outros. Uma pessoa, ela lutava para ser honrada diante dos olhos dos outros. Ela queria passar uma boa imagem. Ela queria que os outros tivessem uma boa impressão dela. Essa questão da honra, dentro dessa cultura, é muito forte. Você não pediu isso. Você não pediu a morte dos que te aborrecem, né? A morte dos inimigos, que era algo muito comum as pessoas pedirem antigamente. A morte, a destruição dos inimigos. Você também não pediu muitos dias de vida. Dentro desse contexto aqui, a expectativa de vida ela é relativamente baixa. Então um pedido que era natural das pessoas era para viver bastante. Se elas tivessem oportunidade, elas pediriam isso. Viver bastante. Dentro de um período da história em que a expectativa de vida ela não é tão grande como é hoje. Então pedir para viver mais era algo natural na vida daquelas pessoas naquela época. Mas o que ele pede? Ele pede algo que não é o natural. Ele pede algo que não seria aquilo que as pessoas pediriam, mas ele pede o quê? Sabedoria e conhecimento para julgar o povo. E aí o que Deus responde no versículo 12? Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Então Salomão, ele recebe aquilo que quis e recebe aquilo que não pediu. E justamente aquilo que ele não pediu é o que todo mundo pediria. Então ele pediu bem. Amém? Ele foi um sujeito que pediu bem. O que Tiago fala? Pedis e não recebeste porque pediu mal. Então ele pediu bem e recebeu além daquilo que pediu. Tiago fala o quê? Pediste e não recebeste porque pediste mal, porque pediste o quê? Para gastardes em vossos deleites. Ou seja, a pessoa pede mal porque ela está pedindo apenas algo de seu interesse. Em nenhum momento Salomão pediu algo para interesse próprio, mas ele pede para interesse do povo. Eu quero ser um bom rei para julgar esse povo. Então Salomão é exemplo de alguém que sabe pedir e pede bem. E por isso que recebeu. Recebeu além daquilo que pediu. E Deus deu a ele, além da sabedoria e do conhecimento, deu a ele as coisas que as pessoas pediriam, que é riqueza, fazenda, honra, e diz, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Então isso é o exemplo de quem pede bem. E é interessante que Salomão, ele vai construir lá o templo. Ele tem essa preocupação de usar o seu dinheiro
para investir em algo de Deus. É claro que o contexto hoje é diferente. Mas quando a gente pega, vamos lá em 1 Reis capítulo 5, vamos ler aqui a partir do versículo 13, só para a gente ter uma ideia. E o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens. Então, anota aí, 30.000 homens. E os enviou ao Líbano, cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. Um mês estava onde? No Líbano, e 2 meses o quê? Opa, trabalha 1 e folga 2. Começa aí. Vamos continuar aqui. 15. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que cortavam na montanha. Então, além daqueles 30, ele tinha mais 70, 100, mais 80, 180.000 trabalhadores para construir o templo. 16. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, 3.300 que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. Então, só de funcionários para construir o templo, eram quase 200.000 pessoas. 200.000. E não são 200.000 escravos. São 200.000 trabalhadores. Não são escravos. O judeu não vai escravizar a si próprio. Então, o cara tem 200.000 trabalhadores, isso só para os preparativos. Para começar a juntar material para construir o templo. E quando você vai lendo, você vai perceber o quanto de ouro não foi gasto para construir o templo e os utensílios do templo. Você lê Reis e Crônicas, depois com calma, nessa fase aqui dos preparativos e na construção, que durou 7 anos a construção, e vê lá quanto de ouro e de prata e de pedras preciosas não se gastou para fazer aquele templo. Só de ouro. Se você pegasse aquele ouro, o volume, e convertesse para os dias de hoje, daria em torno de 900 milhões de dólares só de ouro. 900 milhões de dólares só de ouro. Fora o que se usou, além do ouro, obviamente, fora a mão de obra dessas 200.000 pessoas, numa obra que durou 7 anos. Não é simplesmente você construir, botar um tijolo em cima do outro, não. Era um projeto muito específico. Você vai ver aqui uma parte em que a Bíblia chega a dizer que na construção não se ouviu barulho nem de martelo e nem de serrote. Porque as pedras e as madeiras, elas já vinham cortadas na medida exata e iam apenas encaixando aquilo. Ou seja, você tem que procurar na natureza algo que encaixe, sem que você tenha que usar nenhum tipo de ferramenta para cortar ou serrar. Então, era um trabalho muito específico. E ele investe boa parte do seu tempo, do seu dinheiro e do seu reino para construir esse templo para Deus. Então, Salomão, ele está usando muito dos seus recursos nas coisas voltadas para Deus. Mas olha só que coisa interessante também. Lá em 1 Reis, no capítulo 10, vamos ler aqui o versículo 4 em diante, que fala aqui da rainha de Sabá, que ficou sabendo da fama de Salomão e foi até ele para saber se tudo aquilo era verdade. E olha a observação que ela faz aqui. 1 Reis 10, versículo 4. Vendo, pois, a rainha de Sabá
toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E é interessante que a rainha de Sabá ela destaca os funcionários de Salomão. E aí você percebe como é que o sujeito investia nos seus próprios funcionários, de uma forma que ela nunca tinha visto. Ele fala aqui do assentar dos servos, do estar dos seus criados e de suas vestes e de seus copeiros. Então é um sujeito que os funcionários que o serviam eram muito bem tratados, a ponto disso chamar a atenção da rainha de Sabá, como eles se comportavam, como eles se vestiam, como eles agiam, como eles viviam bem. Isso foi algo que chamou a atenção. Então, era um sujeito que também investia nos seus funcionários. A rainha de Sabá não ficou impressionada só com o rei, mas também com os funcionários do rei. Então Salomão, um sujeito que investia em Deus e na obra dele, investia nos seus funcionários, a ponto disso chamar a atenção da rainha de Sabá, e obviamente também investia no seu povo. 1 Reis capítulo 4, volta lá um pouquinho, versículo 25. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Uma grande preocupação que existia nos tempos bíblicos era em relação à segurança. Porque era um período, um momento de muita instabilidade territorial. Era um momento de muitas guerras, de disputa de territórios. É sempre um querendo tomar o território do outro. E isso, obviamente, gerava muitas guerras, muitas mortes. A cada soldado que morria, era uma família que ficava desamparada. A cada soldado que morria, era uma viúva que surgia e pelo menos uma meia dúzia de órfãos. Então isso gerava um problema social muito grande. Eram muitas viúvas e muitos órfãos que, na maioria das vezes, ficavam abandonados. Então, o grande desafio de todo rei, a primeira coisa que esperavam do rei, era que ele conseguisse dar segurança para o seu povo. O que se esperava de um rei é que esse rei pudesse proteger o povo dos inimigos. E é algo que Salomão soube fazer. E Salomão, ele soube proteger o seu povo e o seu território, não apenas com armas, mas também com diplomacia. Porque ele era um sujeito inteligente. Então, se alguém queria fazer guerra com Salomão, ao invés de Salomão enfrentar com armas, chamava o sujeito para conversar. Vem cá, cara, vem cá, senta aqui, toma um café. Tu quer guerrear comigo por quê? Já parou para pensar quanto tu vai gastar numa guerra? De armas. Tu vai ter que alimentar um exército todo dia. Olha quanto tu vai gastar de comida. O que tu quer? Vamos fazer um negócio. Você pode ter algo que eu quero, posso ter algo que você quer. Vamos fazer um acordo aqui. Em vez de fazer guerra, vamos fazer um negócio. E é assim que Salomão resolvia as coisas. Então, é um sujeito que conseguiu levar segurança para o povo. Numa época em que as pessoas, primeiramente, se preocupavam em ficar vivas. Hoje a gente quer outras coisas, né? Mas antigamente a pessoa ela queria pelo menos ficar viva. Se ela conseguisse ficar viva e não morrer numa guerra, ou não morrer num ataque inimigo, já era um bom negócio. Então segurança era algo fundamental.
Então, Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. A videira e a figueira representam o quê? Um meio de você sobreviver. A subsistência. O dinheiro. Algo que você consiga trazer o suprimento para a sua família. Então os caras tinham segurança. Isso está falando do povo. Tinham como sobreviver, tinham como conseguir trazer a subsistência para sua casa, porque também era uma questão de, naquela época, principalmente o território de Israel, você vai olhar que é um território meio árido, e às vezes passavam por períodos de seca e o povo sofria de fome, mas pelo menos. E aí, por isso que fala aqui no final do 25, todos os dias de Salomão, porque foi uma coisa restrita ao reinado de Salomão. Porque depois tudo desandou. Depois que os descendentes de Salomão vieram, tudo desandou. Mas, no período do reinado de Salomão, todos tinham segurança, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba. Então, o básico que as pessoas queriam, elas tinham, que era segurança e ter um meio de sobreviver, uma terra para plantar, condições de trazer o pão para sua casa. Então, esse é o pensamento de Salomão. Ele está investindo no povo, ele está investindo na obra de Deus, ele está investindo nos seus funcionários. E ele também prosperou com isso. Ele não ficou mais pobre por causa disso. Não ficou menos rico por causa disso. Pelo contrário. A grande prosperidade de Salomão foi porque ele, primeiramente, não se preocupou com os seus próprios deleites, mas sim com o seu povo, em ser um bom rei para eles. Então isso tem que servir de exemplo também para nós. Não podemos ser igual aquela parábola que a gente viu do rico insensato. Agora que esse ano me dei bem, agora vou construir armazéns maiores para guardar tudo. É louco. Vai deixar tudo para quem? Salomão, obviamente, ele morre, mas o seu povo está bem. Depois vieram os filhos, que não souberam dar continuidade ao que o pai fez. Mas Salomão ele chega ao final da sua vida e obviamente que Israel viveu o seu auge. O auge de Israel foi com Salomão. Começou com Davi e atingiu o seu ápice com Salomão. Depois, você vai ver um Israel empobrecido, um Israel que passa fome, um Israel que é invadido, um Israel que vira escravo. E isso se arrasta até os tempos de Jesus. Israel ele vai passar por mão de vários reis, vai ser invadido. Então, tudo que Israel conseguiu de bom foi no período de Salomão. Questão de segurança, prosperidade, aquilo que a gente chama hoje de bem-estar social. Esse nível chegou no de Salomão. Depois não. Então, isso que é pedir bem. Então, quando você pensa em prosperidade, em Deus te prosperar, você está pensando no bem-estar de quem? Se aquela pergunta fosse feita a você, pede o que me queres que eu te darei, você agiria como Salomão ou como a maioria das pessoas? Que iriam pedir riqueza, honra, a cabeça dos inimigos, vida longa. Se fosse com você, você pediria o óbvio? Ou você seria diferente como Salomão? E por que eu estou fazendo essas perguntas? Para que você consiga entender o que está dentro de você mesmo. Que pode ser que você esteja pedindo mal, mas não tenha essa consciência. Você está pedindo mal e talvez não atentou para isso. E por isso não está recebendo.
Então, quando Deus prospera você, a prosperidade, ela não pode se concentrar em você. Você lembra lá Abraão? E chega uma hora que diz que Ló, né? Abraão e Ló prosperaram tanto que não havia mais espaço na terra para os dois rebanhos. Mas quem é Ló? Ló, o sobrinho. Mas quem tem a bênção é Abraão. Quem tem a promessa é Abraão. Mas Ló também prosperou. Deus não falou com Ló, Deus não prometeu nada a Ló, mas a bênção de Abraão se estendeu a Ló, pela generosidade de Abraão. Então ele enriqueceu e o sobrinho também. Embora a palavra e a promessa tivessem sido dadas apenas a Abraão, mas quem estava do lado dele também prosperou, cresceu e enriqueceu. Então, quando você pensa nisso, você tem que entender que quem está do seu lado tem que prosperar também. Quem está perto de você tem que prosperar também. Não é apenas os seus deleites, as suas vontades ou os seus desejos, mas pense no dinheiro, na prosperidade, como algo maior, como algo mais amplo, que beneficia você e outras pessoas, e se possível, muitas outras pessoas, além de você mesmo. Isso é pedir bem. Amém?